Está nesta edição o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa noite. Olá, Esta boa noite. é uma vitória para Donald Trump. O que é que o Presidente dos Estados Unidos pode, afinal, fazer com esta decisão do Supremo? Pode finalmente começar a construir o muro, que era uma promessa eleitoral em 2016 e depois foi uma luta muito forte com a Câmara de Representantes e também de alguma maneira até com o Senado, mesmo dominado pelos republicanos. Havia aqui uma forte resistência a essa ideia. Donald Trump sempre disse duas coisas. Em primeiro lugar, queria construir o muro. Em segundo lugar, que seria o México a pagá-lo. A segunda promessa eu acho que ele não a vai conseguir. Vamos já perceber, eu acho que ele está a mascarar isso. Agora, a verdade é que com esta decisão judicial ele pode, em partes importantes da fronteira com o México, criar esse muro. Ricardo, e quando dizes que ele pode avançar com pelo menos metade dessa promessa, isto tem um impacto do ponto de vista político muito forte. E quando olhamos para o Supremo, há também aqui uma leitura política, já que 5 dos juízes republicanos votaram a favor, 4 democratas contra. Pois, e a verdade é que ele tem nomeado estes juízes e vai continuar a nomear, até porque vêm umas eleições que ele se arrisca a voltar a ganhar e há alguns juízes que estão a chegar ao final da sua carreira e, portanto, ele pode configurar um Supremo Tribunal que lhe é muito favorável. Há pouco eu dizia, ele pode até ter razão relativamente à questão do México, porque a verdade é que ele já conseguiu que o México tivesse neste momento que deslocar uma parte muito importante da sua força militar para a fronteira e está aí a gastar dinheiro e tem um acordo comercial com o México e com o Canadá que foi claramente refeito a pensar da pressão que ele está a fazer relativamente a estas questões da imigração. E o que aconteceu hoje também com o Guatemala é sinal desse poder que Donald Trump tem. Agora, há aqui um outro aspecto que é a questão eleitoral, a política que tu falavas. Veio umas eleições em 2020 e esta questão, a questão da imigração, é uma questão central e ele não pode desguarnecer a sua base de apoio que está exatamente à espera que ele cumpra esta promessa de tentar impedir a imigração ilegal de entrar em massa nos Estados Unidos. Ricardo, esse é o ponto que pode fazer toda a diferença em relação à política interna norte-americana e olhando para esta que é uma das grandes bandeiras, as questões da imigração para Donald Trump, ele que nesta questão em particular do muro falou sempre de emergência nacional. Sim. Ora, que impacto é que isto realmente tem junto do eleitorado norte-americano? Tem muito impacto. Há duas questões que vão ser determinantes. A questão económica, e está-lhe a correr bem, a economia norte-americana está muito bem neste momento, e depois a questão da imigração, que preocupa muitos americanos, sobretudo aqueles conservadores, que na verdade não gostam desta imigração ilegal e que atribuem muitas das culpas de grande parte dos problemas, muitas vezes até injustamente, a essa imigração ilegal. E Donald Trump está a jogar esse trunfo. Como está a jogar também o trunfo racial. Os ataques que ele fez a 4 congressistas democratas é exatamente sinal de que ele quer mesmo fazer duas coisas. Em primeiro lugar, encostar o Partido Democrata mais à esquerda, isto é, dando visibilidade a essas congressistas que pertencem ao lado mais progressista do partido, e em segundo lugar, colocar a questão racial, que é muito querida à sua base de apoio. Ricardo, e quando percebemos que estão em causa verbas de 2,5 mil milhões de dólares, há aqui uma conotação menos positiva para Donald Trump ou acreditas que isso será sempre camuflado por esse lado da política propriamente dita? Pode ser camuflado, até porque, na verdade, se o México começar agora a colocar mais resistência àquilo que é o fluxo da imigração, muito provavelmente uma parte importante deste muro não será necessário. Ele tinha pedido cerca de 6 mil milhões de dólares, portanto, isto fica muito aquém do que ele tinha pedido, mas esse número já me parecia, na altura, muito inflacionado. Provavelmente, propositadamente? Propositadamente, para depois, com este número apenas, ele poder dizer que já cumpriu uma parte importante. E o que é o mais importante para ele é que se dê esse sinal aos norte-americanos de que ele é o presidente que está preocupado com as fronteiras. E desse ponto de vista, politicamente, Donald Trump está a marcar muitos pontos. Agora, a curto prazo, se eventualmente ele vier a ser reeleito, esta é uma questão que claramente não vai ficar aqui resolvida. E aí os democratas, quanto a mim, têm razão. Não é com um muro que se resolve um problema, que é um problema que começa a alastrar-se pelo mundo inteiro. Temos-lo aqui à porta na Europa, como os norte-americanos o têm nos Estados Unidos. Mas poderá ser também, a partir daqui, um desassossego social. Nós que assistimos há muito tempo nos Estados Unidos, sempre que Donald Trump tem estas questões em cima da mesa, a questão da supremacia branca, por exemplo, vemos uma onda crescente de protestos nas ruas. Isso pode intensificar-se, tendo em conta esses prazos eleitorais e também as questões políticas, obviamente com os democratas também a quererem fazer a oposição. Porque a leitura que os norte-americanos fazem é aquela que nós também aqui estamos a fazer. Isto também é uma questão eleitoral, isto é, uma arma de arremesso político entre dois partidos que se estão aqui a degladiar. E ainda por cima, o Partido Democrata, mesmo relativamente a estas questões, e não apenas à questão do impeachment, da possibilidade de ele ter feito obstrução à justiça na investigação do procurador especial Robert Mueller à interferência russa, todas essas questões estão a dividir muito o Partido Democrata. E,
Portanto, os opositores de Trump neste momento estão com menos força, estão divididos e, sobretudo, estão muito preocupados com o resultado das eleições do próximo ano. Em relação ao próprio Partido Republicano, Donald Trump neste momento será de facto a figura que pode fazer a diferença e neste caso ser agregador, ou percebemos que o caso do episódio que relatavas há pouco das democratas que foram mandadas para casa pelo próprio presidente americano, põe a nu essas divergências dentro do partido? Não agradou a alguns setores mais moderados dos republicanos, mas a verdade é que eles percebem que neste momento Donald Trump é a grande figura do Partido Republicano. É o único que lhes pode garantir uma vitória nas eleições do próximo ano e é um presidente que, apesar de todas essas divergências, tem unido o partido. Se compararmos o Partido Republicano agora como ele era há 3 anos, quando chegou ao poder, percebemos uma enorme diferença. As clivagens que havia entre os setores mais moderados e os setores mais radicais estão neste momento quase diluídas e quase todos estão à volta do presidente Trump. Apesar até do mau resultado que ele teve nas eleições intercalares do ano passado, a verdade é que o Partido Republicano tem conseguido resistir a todas estas turbulências, muitas delas propositadamente criadas por Donald Trump. E esse é o melhor trunfo político que Trump tem junto do seu partido. Ricardo, uma última questão relacionada com estas políticas de imigração norte-americanas e a forma como elas poderão ser lidas no resto do mundo, seguidas ou, pelo contrário, criticadas por vários líderes internacionais. Vão ser criticadas. A comunidade internacional certamente que não gosta de ver... A Europa não gosta de ver este exemplo, que é um exemplo de algum autoritarismo e de muita pressão diplomática sobre vários países, com ameaças de sanções económicas, como aconteceu com o México, agora com a Guatemala, e sobretudo essa ideia de tentar travar as fronteiras a todo o custo. As imagens que há pouco víamos de uma mãe a tentar entrar com o filho dentro dos Estados Unidos é uma imagem que tem enorme repercussão, mais internacional do que nacional. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por teres vindo ao Jornal 2.